Então a gente criou conectores, links conectores, a gente fez a inserção de inputs de veículos, a gente fez algumas alterações e edições nas características dos links, mas ainda existem alguns comportamentos que a gente deseja controlar, como por exemplo as rotas dos veículos. A gente viu que os veículos eles acabam adotando uma rota apenas. Por exemplo, os veículos que vêm lá da origem 1, eles convertem todos à direita nessa interseção que a gente verifica no canto superior. E isso gera um certo atraso, porque a maioria fica esperando para fazer essa conversão. E aqui a gente já começa a poder trabalhar com uma série de outros comportamentos que a gente pode modelar. E o primeiro que a gente vai trabalhar aqui são os vehicle routes. Eu vou parar a simulação para a gente poder editar a rede. Então a gente tem aqui no menu de contexto à esquerda a opção Vehicle Routes. Por default vem Vehicle Routes Static, são rotas estáticas que a gente define, e a gente pode definir a proporção de veículos que vai seguir por cada rota. A gente tem rotas parciais, a gente tem as closures, que na verdade são rotas que a gente modela informando para o simulador que aquela rota é proibida. Então, quando existe um movimento que a gente não deseja que aconteça, um percurso que a gente quer evitar, a gente faz essa closure para que essa rota seja inviabilizada, não aconteça. No nosso caso aqui, a gente vai criar são rotas estáticas. E para criar rotas estáticas é um pouco parecido com o link. No link a gente clica no botão Ctrl do teclado, no botão direito do mouse e arrasta até o destino e depois edita. Aqui a gente vai pressionar com Ctrl, clicar com direito e soltar o mouse e poder arrastar até onde a gente deseja criar essa rota. E aí de novo clicar no mouse para que conclua. Então eu desejo criar uma rota aqui a partir da metade desse link que vem subindo. Vou pressionar Ctrl, pressiono o direito do mouse, ele cria esse ponto rosa e um ponto verde representando justamente o ponto inicial e final de uma rota. E aí eu posso vir arrastando e informando para ele onde que eu desejo que essa rota acabe. Clico de novo com o direito e eu tenho uma rota criada. Aqui a gente precisa ter um pouco de cuidado. A gente clica em ESC para encerrar o comando de Vehicle Route. Eu tenho que ter cuidado, por exemplo, eu quero criar uma rota nova, eu não devo clicar com o direito. Desculpa, deu um erro aqui. Ctrl, direito. Eu não devo fazer dessa forma, ou seja, criar uma nova rota aqui, porque isso vai gerar confusão. Então aqui o que eu fiz foi justamente fazer com que tenha essa rota com um comportamento, ela se originando nesse link, e uma origem de rota no mesmo link fazendo esse comportamento aqui. Então eu vejo aqui no menu inferior que eu tenho uma lista com duas rotas estáticas. Eu vou deletar essa segunda, certo? Então eu passo a ter só uma rota, que é essa rota de conversão. Eu vou fazer o que? Eu vou vir até essa origem de rota que eu já tenho. De novo, Ctrl, clico com o direito. Desculpa. Só clico com o direito, não preciso pressionar Ctrl. Em vez de selecionar nova rota estática, eu vou simplesmente adicionar nova rota de veículo. Então eu clico aqui, ele mantém na mesma origem e eu passo a desenhar a minha nova rota. E aqui eu concluo ela. Com o esquerdo eu encerro a rota. Então agora eu tenho uma mesma origem aqui, número 1 de rota, né? E aí eu tenho aqui dois comportamentos, um à esquerda e um à direita. E eu vou dar um peso relativo do fluxo. Então eu posso vir aqui, essa minha rota que vai reto, eu posso dar um peso 0,8 e um peso 0,2
para outra rota. Isso vai mudar a composição ou a fração de veículos que vai adotar cada uma dessas rotas. Então eu vou rodar a simulação e verificar esse comportamento. Vou acelerar para que eu consiga ter veículos e agora eu consigo ver um comportamento diferente. Agora eu tenho 80% dos meus veículos indo em frente e apenas 20% fazendo a conversão. Certo? E com a rota eu também consigo fazer uma correção. Se a gente perceber, e a gente já tinha visto em vídeos anteriores dessa lista de treinamento, alguns veículos eles somem nesse link. E o meu desejo é que eles sigam até o final do link seguinte. E existem duas formas de se resolver esse problema. A primeira, que parece mais simples, é simplesmente eu pegar um link, o menu de link, vir aqui. Como eu só posso criar um conector 2x2, porque o meu destino é 2 e aqui eu tenho 3 lanes. Então assim, o que acontece? Eu tenho uma lane aqui com uma pista com 3 lanes e outra pista com 2 lanes. Eu não consigo fazer um conector 3x2. A cardinalidade é sempre o máximo da menor pista, da pista com menor número de lanes. Então a cardinalidade vai ser 2x2. Algumas pessoas costumam fazer o quê? Clica em Ctrl direito e clica aqui para criar um novo conector. E aí eu posso criar um conector 2x2, ou eu posso criar aqui um conector 1x1, que seria esse comportamento para fazer com que os veículos acessem a pista. Se a gente verificar, isso funciona. A gente acelera aqui, vai verificar os veículos chegando e agora eles não vão desaparecer no final do link, eles vão seguir para o link seguinte como eu desejava. A questão é que esse tipo de modelagem não é recomendado, porque o simulador ele precisa saber dessa relação de conectores e da cardinalidade para fazer essa atribuição de volumes quando a gente for fazer, por exemplo, a atribuição dinâmica, né? Desses volumes. Se a gente fizer um modelo básico, assim, talvez isso seja suficiente, mas num modelo mais complexo que a gente vai ver no futuro, esse tipo de comportamento ele vai ser prejudicial. E muitas vezes o que eu tenho aqui é justamente uma via de 3 lanes, 3 faixas de circulação, que ela realmente muda para 2 e só há espaço para 2 filas de veículos. Eu não tenho esse afunilamento que me permita fazer esse ajuste de 3x2. Então, de certa forma, o que acontece é que os veículos, de fato, aqui no final desse link, né, ou seja, na aproximação da interseção, eles já começam a mudar para a segunda faixa para que eles possam acessar o destino final. Então, é desejável que eu faça com que os veículos façam essa transição de faixa e não faça essa duplicidade de conector que gera confusão na hora do simulador, aumenta o processamento dado o número de cálculos que ele tem que fazer e essa cardinalidade que vai aumentando e gerando complexidade ao modelo, gera lentidão, gera erro de atribuição de tráfego e a gente começa a verificar situações na simulação que depois a gente não consegue corrigir. Então como que a gente faz isso? Com a mesma rota estática eu posso solucionar isso. Eu venho no meu conector, Ctrl, direito e faço essa definição de rota. Defini a rota, então eu tenho uma rota estática para esse trecho e eu vou deixar ela com fluxo relativo 1, ou seja, a total frequência de veículos, né, a proporção total de veículos que transitar por esse link vai ter que fazer esse movimento. Então o que acontece é que os veículos vão entender que eles devem fazer esse fluxo e acessar o link seguinte e não sumir no final desse link, como vinha acontecendo. Então, uma vez feito isso, a gente salva a simulação e roda o modelo.
A gente acelera aqui para verificar os carros chegando. Eles vão começar a chegar. Já temos os primeiros veículos se aproximando do final do link, chegando na aproximação da interseção. A gente verifica que tem veículos circulando ainda pela direita. Note que eles já começam a fazer a transição para a central e agora a gente já não tem mais esse fato de veículos sumirem, né? Então o que acontece é que quando a gente tem esses veículos sumindo no meio da rede, filas que ocorreriam por exemplo, o estrangulamento dessa interseção não aconteceriam, simplesmente eles sumiriam no final do link e não seriam computados como veículos em fila, simplesmente eles deixariam de constar na rede e já sumiriam nesse sumidouro do link. Então aqui a gente já começa a ter um comportamento mais adequado. A gente vê que eles agora aguardam para acessar, mas não somem. Então eles seguem na simulação como a gente espera. A gente pode ver, inclusive, se a gente der um zoom, que o veículo ele possui ali um sinal como se fosse um indicativo de que ele quer mudar de faixa, né? Então como se fosse ele dando seta. Se a gente quiser ver isso em maior detalhe, a gente pode vir aqui nessa caixinha 3D e verificar isso. Aí a gente tem a simulação em 3D. A gente coloca aqui no Rotate Mode, que eu possa tanto rotacionar como dar zoom. E eu verifico os veículos ali fazendo esse tipo de comportamento. Eu posso aqui tentar rotacionar e verificar. Então aqui a gente já consegue manipular a rede, ter diferentes visualizações do cenário e o comportamento como vem acontecendo. Lembrando que aqui a gente tem esse comportamento porque a gente proibiu também lá no primeiro vídeo a circulação de veículos nesse link. Então isso são situações que a gente tem que estar atento e que podem acontecer na modelagem e ser um erro. Nesse caso a gente fez isso, seria um erro, né? E a gente vai corrigir. Como esse link ele é uma seção única, eu posso abrir ele uma única vez e a minha alteração vai funcionar para todo o link. Eu vou tirar esse bloqueio. E agora eu vou ter um comportamento mais homogêneo, fazendo com que os veículos utilizem as 3 faixas de circulação. Desde lá do início a gente já vai verificar que isso acontece. Notem que os veículos já circulam pelas 3 faixas. Isso me garante que eu vou ter um melhor uso da via, né? Então eu estou usando toda a capacidade da via. E aquele erro que fazia com que os veículos andassem apenas na primeira e segunda faixa não acontece mais. Notem que a gente tem as interseções aqui que ainda não foram modeladas, serão os próximos passos. A gente vê no mapa alguns locais semaforizados, a gente vai colocar esses semáforos também. Então aqui a gente já tem um primeiro controle de algumas anomalias, mas a gente tem certas anomalias que a gente pode perceber, como aqui os veículos não se respeitam, né? Então eles se entrecruzam, porque a gente não tem uma regra especificada de prioridade. Então a gente tem tanto regras de prioridade como Priority Rules e a gente tem Conflict Areas. Então a gente pode tanto criar áreas de conflito, como a gente está vendo aqui quando eu seleciono áreas de conflito e modelar isso, como Priority Rules. A gente vai no próximo vídeo então trabalhar com as áreas de conflito, para que a gente possa evitar que esse comportamento que não representa a realidade saia do nosso modelo. Isso já também é um princípio de calibragem, né? Então quando a gente cria essas rotas estáticas e muda algum comportamento, a gente já está calibrando
e quando a gente cria essas regras de prioridade ou de conflito, a gente já são primeiros passos de calibragem para que a gente possa ter um comportamento mais representativo da realidade. Então a gente vai fazer isso no próximo vídeo e encerramos por aqui.